Vamos lá? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui estão essa geração que o Senhor está capacitando e preparando. O Senhor está forjando sua imagem e sua semelhança. Acima de tudo, são cheios do Espírito Santo. Queremos declarar para Deus, se possa dar ordem aos teus santos, que podem reivindicar com glória. Sei com os professores, amigos, mestres que estarão ali cuidando e ministrando e impartindo a unção. Declaramos uma porção dobrada do Espírito que está nesse lugar, para que eles possam ser impactados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Podem ir. Aleluia. Antes de dar início ao que o Senhor tem para hoje, quero louvar o Senhor pela sua vida e agradecer a cada um que se dispôs
romper, para estar na presença do Senhor. Amém? Não vou dizer que é simples, no domingo de manhã levantar cedo e ir para a igreja. A gente trabalha a semana inteira, corre com tantas coisas, mas nós vencemos, amém? Nós somos vencedores. Eu não sei se você ouviu isso hoje, você vai ouvir isso agora. Olhe para quem está ao seu lado e fala para essa pessoa linda aí: você é um vencedor, você é uma vencedora. Aleluia. E essa semana nós temos 2 aniversariantes que nós queremos abençoar. Nós vamos ter a Leia, que não está aqui de manhã, mas vamos orar por ela, e o apóstolo Márcio, que também faz aniversário essa semana, não é, amigo? Estou certo ou estou errado? Aí, ó, vai ter festa em Marial, é feriado público, meu irmão. É aniversário do apóstolo Márcio. Marial, pá! Vem cá, meu Deus, vem cá, vamos orar por você, queremos abençoar a sua vida. E também aproveitar a sua vida da lei, que também faz aniversário durante essa semana. Mais alguém essa semana cumpre mais uma florzinha na primavera de Deus aí de aniversário? Não, você que está falando, eu não falei nada disso, eu disse aniversário. O pai disse que é 20 anos a menos, então eu estou na vibe do papai. Chega aqui no plano. Você dá sua mão para cá? Vai aqui, está teu filho, que é declarado a palavra sobre a vida, tanto do apóstolo Márcio quanto da Leia. Essa semana vocês estão vencendo mais um ano, conquistando, Senhor, mais uma temporada na tua presença. Eu quero declarar que essa nova fase que começa, ela é repleta de milagres, de promessas, de bênçãos, de sonhos. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem se cumprido, tudo aquilo que estava travado, atado, será liberado. Todos os sonhos do Senhor se completarão mais. Uma nova porção de unção virá, novas visões, novas revelações, novos sonhos, novos projetos, e a bênção do Senhor se completará plenamente, e todos saberão que são filhos do Deus Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso. Declara a bênção, a promessa do seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida deles. Aleluia. Eu quero aproveitar, e nós começamos aí algo interessante. No ano passado, o apóstolo escultor, ele trouxe algo interessante, e ele trouxe abriu o caminho das bases do Evangelho, falando sobre salvação. Talvez você não tenha assistido, talvez você não tenha visto, mas nós vamos colocar lá o link lá no YouTube para que você possa assistir uma palavra tremenda sobre salvação. Qual o propósito, qual o projeto, o que é salvação. E eu quero dar continuidade a esses pilares, a essas bases do Evangelho. Eu acho interessante nós voltarmos ao princípio de todas as coisas e entendermos onde nós estamos, por onde nós estamos caminhando, que estrada é essa que nós estamos vivendo. E muitas vezes parece que nós esquecemos de coisas fundamentais, princípios fundamentais, verdades fundamentais. E é exatamente nisso que eu quero hoje caminhar com você, que eu quero hoje trazer à nossa memória. Na verdade, não é nada novo, é algo que você já sabe, que você já conhece, que você já estudou, que você já tem pleno conhecimento, mas é sempre bom nós relembrarmos. Mas antes de qualquer coisa, que nós possamos entrar na palavra, entrar nesse tema, que é o caminho entre o altar e o propósito, eu preciso te fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, que você analisasse. Eu quero que você responda, não para mim, mas para você mesmo. Responda para o seu coração, responda para a sua alma, para que você possa chegar no entendimento do que significa isso. Ou senão, o que vai acontecer aqui? Eu vou me desgastar e vou tentar trazer algo que vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas eu espero que possa entrar por aqui, haja algo transformador aqui e desça uma vida de propósito na presença do Senhor. Então eu quero que você pense sobre isso. Por quê? Mesmo nós amando a Deus, mesmo sendo apaixonados por Deus, ainda estamos lutando com as mesmas áreas das nossas vidas.
Pense, porque nós amando ao Senhor, amando a Deus, nós ainda estamos lutando com as mesmas áreas nas nossas vidas. Por quê? Porque que parece que tem algo grande para a minha vida, tem algo maior na minha vida, mas eu me sinto travado por dentro. Porque parece que Deus tem grandes coisas, mas eu me sinto atado, travado, impedido. Por quê? Que eu sei o que é certo. Eu sei o que é certo. Eu conheço o certo. Mas às vezes eu continuo reagindo do mesmo jeito. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Pensou aí, analisou? É confrontador quando a gente faz essas perguntas, porque nós começamos a analisar e refletir sobre a nossa história, a nossa vida, e a gente começa a ter um choque de realidade. Eu quero exatamente isso hoje, trazer um choque de realidade. Nós precisamos ter esse choque, e talvez a resposta para todas essas questões, para todas essas perguntas, tem um nome que nós não gostamos de ouvir, tem um nome que nós não nos familiarizamos muito com ele, porque nos assusta, porque nos dá medo, ou porque literalmente eu não quero me envolver com isso. E o nome para responder essas perguntas é santificação. Viu comigo? Santificação. Olha para quem está ao seu lado, me ajuda aí, diga para ela: santificação. Só que para entender santificação, eu preciso voltar ao início, eu preciso entender a base, o projeto original, eu preciso ir lá atrás, onde tudo começou. Então eu preciso ir ao propósito eterno de Deus, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Você trouxe a sua Bíblia, abra lá, Gênesis capítulo 1, verso 26. Vou acompanhar com você. Olha o que diz o texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Esse é o propósito do projeto original de Deus. Eu e você fomos criados para refletir a imagem de Deus, para sermos a expressão exata de Cristo, do próprio Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Não foi simplesmente para existir, não foi simplesmente para fazer parte desse planeta, nessa história. Não, nós fomos gerados, criados para refletir a imagem de Deus. E mais, estabelecer o governo dele sobre a terra. Dominem, governem. Então existe algo de Deus quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não foi simplesmente para ter companhia, porque Deus já tem companhia no céu. Milhares de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele não precisa de companhia. Ele tem o Filho, ele tem o Espírito. Então, quando Deus nos criou, um propósito foi estabelecido. Aí vem o pecado, aí vem a queda. A serpente astuta conseguiu trazer um romper. O homem foi separado da sua criação, do seu Criador, porque Deus não habita em meio ao pecado. Luz e trevas não combinam. Quando o pecado entrou, o que acontece imediatamente? A Bíblia diz que Deus tira o homem do jardim e lança à terra, ou seja, a comunhão com o Pai foi quebrada. Porque a Bíblia diz que toda a criação do dia, Deus se reunia com o homem, Deus se encontrava com o homem, para ter o quê? Relacionamento com o homem, para ter intimidade com o homem, comunhão com o homem.
mas o pecado trouxe separação, e com isso também interrompeu o propósito de Deus, se quebrou o ciclo do propósito, que é refletir a imagem e governar. A salvação, como nós ouvimos no domingo passado, ela nos religa, ela nos restaura a comunhão, a intimidade com o Pai, ela nos liga novamente a esse relacionamento com o Pai. Nós entendemos que o pagamento de preço de pecado é só morte do homem, e Jesus pagou o preço. Então agora o preço já foi pago, o véu se rasgou, eu tenho livre acesso. Então salvação me dá acesso ao Pai agora, me coloca de volta em intimidade. Mas a santificação, ela é a restauração da imagem de Deus e do propósito de Deus nas nossas vidas. Uma coisa é salvação, salvação me reconecta. Agora, santificação me coloca de volta na imagem e no propósito de Deus na minha vida, na história do homem. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, são duas coisas: seguir a paz com todos e a santificação. Veja, salvação, ela nos conecta novamente ao altar, ela nos leva novamente à presença. Eu não quero falar aqui, porque aqui a gente poderia ter uma ministração tremenda sobre altar, mas eu não quero entrar nisso, eu quero falar sobre santificação. A salvação nos reconecta, nos conduz ao altar, e a santificação, ela nos conduz de volta ao propósito. Por isso que o tema, que é o caminho do altar para o propósito. Veja, salvação, altar, santificação, propósito. Altar é lugar de encontro com Deus, é lugar de relacionamento com Deus. Agora, o caminho que me leva à transformação, à mudança, a restaurar a imagem e semelhança do Pai, chama santificação. Eu preciso entender o que verdadeiramente isso significa nas nossas vidas. Desde o momento que eu e você nos entregamos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor, que somos alcançados pela obra redentora da cruz, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele entra e começa um processo intencional, queridos, entenda isso, é um processo intencional de formação, de transformação do nosso interior, da nossa vida, da nossa essência. Para quê? Para que a vida do Senhor se torne real e visível na nossa vida, para que nós voltemos a refletir a sua imagem e a sua semelhança, e possamos então governar e dominar sobre a terra. É isso que eu preciso entender. Quando a Bíblia diz que fomos gerados, concebidos em pecado, então como eu nasço, não adianta dizer, que eu tenho intimidade com Deus. Eu não tenho, eu nasci em pecado. Deus não tem aliança com o pecado. Por isso os pais santificam os filhos, até o momento de decisão dos filhos, de entender que eles estão debaixo dessa salvação. Por isso eu preciso entender que as crianças, elas que nascem debaixo do domínio das trevas, elas já nascem debaixo de uma palavra de maldição. Porque o salmista é claro. E se os pais não entendem para santificar os filhos, e aqui tem uma outra palavra também sobre a responsabilidade dos pais. Vou deixar aí para você pensar sobre isso. Eu preciso entender o que isso estabelece na minha vida. Quando eu recebo ao Senhor, então o Espírito entra e começa o processo para restaurar a imagem e semelhança do Pai em nós e o caminho do propósito nas nossas vidas, de
26. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 de Tessalonicenses 4, verso 3, tá? Não é 13. Vamos. 1 Tessalonicenses 4, 3. Ô Diego, dá uma ajuda aí. 4, 3. Ah, está aqui. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então o propósito de Deus é esse, a nossa santificação. Se nós queremos entender o Evangelho, aqui está algo poderoso. Eu preciso entender o que a santificação tem na minha vida, e é o propósito de Deus. Por isso que a santificação não é algo, como eu posso dizer, longe da história do cristianismo. Tá aí, se der eu faço, se der é para mim. Não, santificação não é algo secundário. Santificação é algo primordial, é primazia, é algo essencial do Evangelho na minha vida. Ela é a vontade declarada de Deus para a nossa vida. Não é secundária, é primária, é essencial, é fundamental. Eu não tenho como fugir. O texto de 1 Tessalonicenses é claro, é a vontade de Deus para mim. Se é a vontade de Deus para mim, ela não é se eu quero ou não quero, eu preciso entrar nela e viver ela. Amém? Mas você pode me perguntar, mas pastor, o que é santificação? E para entender santificação, eu preciso voltar também à essência. E a essência é a palavra que é usada na Bíblia para santificação. E na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra usada é Kadash. No hebraico, no aramaico, Kadash. E Kadash significa separar, consagrar e tornar distinto para um propósito sagrado. Olha lá, vamos entender isso. Kadash, separar, consagrar, tornar distinto para um propósito sagrado. Então, o que isso significa? Tudo que no Antigo Testamento era santificado, tudo que no Antigo Testamento, quando você lê lá o texto, por exemplo, o tabernáculo, que era consagrado, se tornava propriedade de Deus para uso exclusivo de Deus. Os levitas, eles eram consagrados para o uso exclusivo de Deus no tabernáculo. A menorá, símbolo da água, ela era consagrada. Só os levitas podiam carregá-la. E ela era para o serviço do tabernáculo. Então tudo que era consagrado era exatamente, exclusivamente separado para o uso e o propósito de Deus. Ou seja, santificação ou Kadash era como se Deus fosse na prateleira comum da história da vida, na prateleira qualquer, pegasse algo, escolhesse, pegasse algo, viesse e colocasse agora na sua prateleira de uso exclusivo. Agora é meu, sou eu que uso. Imagina isso. Deus tira da comum, que pode servir ou não servir, eu fico lá sem propósito uma vida inteira, e coloca agora na prateleira dele, aonde ele usa, aonde propriedade dele. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito dele, porque é separado para ele, se torna distinto para o uso dele, para o propósito dele, para o sonho dele. Por isso que santificação, portanto, querido, não é só um processo de purificação. Nós ligamos a santificação ao processo de purificação, de se tornar limpo, de ser santo. É muito além disso. Santificação é mudança de posse e de finalidade. Diga comigo, mudança de posse. Não, me ajuda aí, por favor. Eu sei que é domingo de manhã. Já tomou um cafezinho? Tomou? Estava lá na porta, já tomou? Então me ajuda aí. Diga assim comigo, mudança de posse e mudança de finalidade. Alô? Então santificar
primordialmente, não é tirar, separar algo do mundo, mas é separar algo para o uso exclusivo de Deus e para cumprir o propósito de Deus. É de uso de Deus para o propósito de Deus. E no Novo Testamento, a ideia continua a mesma. No Novo Testamento não mudou, só que agora no Novo Testamento ele está falando em um sentido de progressão, num sentido de crescimento, para se tornar verdadeiramente a imagem e semelhança do Filho, que já estava no meio do povo. Então é um processo de se assemelhar, de se parecer, de se tornar tal como Cristo. Portanto, que é santificação? Vamos resumir: santificação é o processo pelo qual Deus nos separa para Ele e nos ajusta para aquilo que Ele nos chamou para viver. Vamos entender, trazendo uma linguagem mais tranquila. O que é santificação? Santificação é um processo pelo qual Deus nos separa para Ele. Deus nos escolheu, tirou da prateleira, colocou na Bíblia para Ele e nos ajusta. Para quê? Para aquilo que Ele nos chamou para viver. Então, qual o projeto que Deus tem para a minha vida? Então Ele vai nos ajustar através da santificação. Por isso, a salvação muda a nossa posição diante de Deus. Antes nós estávamos separados, a salvação agora nos reconecta. E a santificação agora muda a nossa constituição interior, muda dentro aquilo que precisa ser ajustado. Agora, a santificação é um processo divino que Deus estabeleceu intencionalmente através da obra do Espírito Santo. Deus, Ele não nos salva apenas para salvar da condenação da morte, porque muitos pensam que a salvação é só isso. Deus nos tirou das trevas para o reino de luz, Ele nos tirou da condenação da morte. Não, eu preciso entender que o Senhor nos salva através do processo de salvação para nos tornarmos os seus filhos. Somos salvos para nos tornar filhos. Alô? É muito além do que nós possamos imaginar. E a santificação é exatamente o processo aonde Deus nos alinha, onde Ele transforma a nossa vida para que tudo aquilo que não reflita o céu possa refletir o céu. Tudo que não está ainda conforme a sua imagem e semelhança possa agora ser transformado para que nós sejamos refletidores da sua imagem, da sua semelhança na terra. Alô? E ela não acontece simplesmente por um esforço natural, porque eu quero mudar o meu ser. Não, ela não acontece naturalmente só com isso. É uma obra, um trabalho conjunto entre eu, em auxílio e cooperação do Espírito Santo, através desse processo de transformação. É um trabalho conjunto com o Espírito Santo. Por isso eu preciso permitir, eu preciso deixar que Ele trabalhe em mim, para que possamos ser transformados. Porque sozinho não, é difícil, não vai dar certo. Por isso que eu dependo e preciso do Espírito nesse processo. Deus, Ele não vem santificar apenas para nos deixar um pouquinho melhores. Você tornar. Não é para isso. Deus não quer que nós nos tornemos melhores, mas Ele quer sim que através da santificação possamos ser habilitados para carregar aquilo que Deus planejou desde o princípio e cumprir o seu propósito na terra. Deus quer nos habilitar através do processo de santificação a carregar o projeto dele, a cumprir o propósito dele, a estabelecer a vontade dele. Alô? Tem alguém ouvindo aqui? Queridos, sem santificação, grave isso, sem santificação, o propósito de Deus se torna pesado demais na nossa vida. Por que pesado demais? Porque para quem não tem um caráter tratado, é impossível carregar esse propósito. Por isso Deus trata o nosso caráter e alinha para cumprir
cumprir a vontade dele. E isso não é fardo, não é peso, é alegria, é prazer. E eu preciso entender isso. E a santificação, ela tem 3 processos primordiais, 3 processos básicos. E eu preciso entender esses processos para que a santificação se torne real na minha vida. O primeiro processo é o processo posicional. A minha posição. Antes eu estava longe de Deus, agora eu estou próximo a Deus. Antes eu estava separado de Deus, agora eu estou alinhado com Deus. E isso é a ação de Deus nas nossas vidas, mudando a nossa identidade, estabelecendo, reafirmando a nossa identidade, quem eu sou nele. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 6,11. Então, quando eu recebo Jesus, eu começo o processo, Deus estabelece essa identidade que foi roubada de mim através do pecado. Eu sou imagem e semelhança. Quem participou da aula terça-feira do nosso treinamento entendeu bem, chamado de propósito. Nós voltamos a essa essência. A segunda dimensão é a dimensão progressiva, que é o que nós estamos vivendo hoje, conforme Romanos 12:2. E o que é essa progressiva? É Deus agindo em nós, transformando o nosso viver, transformando a nossa vida, transformando a nossa história. É uma progressão contínua até chegarmos à última dimensão, que ela não acontece aqui na terra, ela vai acontecer só lá no céu, segundo a 1 João capítulo 3, verso 2, que é a dimensão plena, a totalidade. Nós vamos chegar à perfeição lá no céu, para sermos realmente, verdadeiramente, completamente imagem e semelhança do Filho. É a obra consumada da santificação. Na terra é o processo, lá é a conclusão. Alô? Então eu preciso entender que o problema não está nem no início, na posição que eu recebo através da salvação, e nem no final, na obra completa lá no céu, mas sim no meio, na progressiva, porque aqui depende de mim, aqui depende da minha disposição, da minha vontade, do meu querer, da minha decisão de permanecer no processo de santificação a minha vida toda. O processo de santificação não acaba, ele só vai terminar e se concluir quando eu entrar na dimensão plena, quando eu estiver lá com ele. Aí eu não preciso ter processo de santificação mais, porque lá eu sou pleno, perfeito, igual ao Pai na sua totalidade. Amém? Agora, Lucas 16:10 nos traz algo bastante interessante. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aqui nós temos um texto, você sabe muito bem, e aqui ele está falando de uma realidade que nós vivemos no nosso caminhar diário. E eu preciso entender qual é o ambiente que Deus usa para nos santificar. E aqui, Jesus está dizendo onde é esse ambiente. Onde é o ambiente, onde é o lugar, onde acontece literalmente, verdadeiramente o processo da santificação. E muitos pensam em diversos lugares, mas eu quero te dizer que o processo de santificação, ou a santificação, ela acontece, sabe onde? No nosso cotidiano. O processo de santificação acontece no nosso cotidiano. Sabe onde? Acontece do jeito que nós respondemos às pessoas quando nós estamos cansados. A santificação acontece na forma como reagimos quando somos contrariados. O processo de santificação acontece nos pensamentos que nós alimentamos e deixamos permear a nossa mente quando ninguém vê ou sabe. A santificação, ela acontece na nossa reação quando nós não somos reconhecidos. Alô? O culto, esse momento, é algo interessante. Ele revela a nossa fome de Deus, a nossa fome por Deus. Amém? Mas é na nossa rotina, no nosso dia a dia,
exposição do cotidiano, é nessa exposição da nossa rotina que Deus revela, que Deus expõe o nosso caráter. Alô? Você consegue entender? Não é aqui, é lá fora. É lá que nós vamos saber verdadeiramente quem nós somos, e é o processo da santificação. Agora entenda que o maior impedimento e desafio à santificação, ele não é externo, ele não é da nossa família, das pessoas, da igreja ou da sociedade. O maior impedimento à santificação é interno, sou eu mesmo. Alô? Sabe por quê? Porque nós chamamos de personalidade. Nós chamamos de personalidade o que Deus dá o nome de velha natureza. Vou repetir, você grave isso. Nós chamamos de personalidade. Essa é a minha personalidade. Aquilo que Deus chama de velha natureza, velho homem. Nós chamamos de temperamento. Aí esse é o meu temperamento. O que Deus chama, sabe de quê? De áreas não rendidas. Alô? Meu temperamento. Não. Área não rendida. Sabe por quê? Porque talvez nós estamos tentando defender o meu jeito. Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Nós tentamos de todas as formas nos autodefender, que é exatamente aquilo que Deus está tentando tratar na nossa vida, há muito tempo. Deus está tentando, tratar, transformar. Isso é santificação há muito tempo. E nós estamos falando em personalidade, velha natureza, em temperamento, áreas não rendidas. Sem que, na verdade, nós ainda não nos rendemos totalmente ao processo da santificação dentro da nossa vida. Não existe propósito sem caráter. Não existe, vou ficar bem claro nisso, unção que substitua santificação. Vou repetir, não existe propósito sem caráter, não existe unção que substitua santificação, e não existe envio sem Deus tratar comigo. Alô? Só que no caminho da santificação, Deus usa alguns instrumentos para que isso aconteça na nossa vida. Deus usa de ferramentas, e uma dessas ferramentas é o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem revelar e confrontar o nosso ser. Por isso a importância de debruçarmos sobre a palavra, de lermos a palavra, de meditarmos a palavra, porque ela vai revelar, ela é luz para mudar a nossa visão e vermos quem verdadeiramente nós somos confrontados pela palavra, confrontados com a nossa maneira de viver, confrontados os nossos achismos, os nossos pensamentos. Nós somos revelados quem realmente nós somos. O segundo instrumento que Deus usa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para quê? Convencer o homem que está errado, que falhou, que pisou na bola, e conduzir a uma nova história, a um novo projeto, a uma nova vida. Então o Espírito serve para isso. Mas Deus usa também o processo. Deus usa as coisas que nós vivemos no nosso cotidiano. Para quê? Para mudar o nosso caráter. Vamos falar a real? A gente se acha demais. Nós estamos vivos demais, gente. A gente é vivo demais da conta. Aí Deus usa as coisas das nossas vidas. Problemas financeiros. Mas eu sou dizimista. Perda de trabalho.
Deus usa para mostrar que a gente não é nada. A gente está vivo demais, achando demais que a gente é alguma coisa. Para que o nosso caráter seja moldado, a nossa história seja transformada, e possamos refletir novamente a imagem e semelhança dele. Paulo entendeu isso. Não sou eu mais quem vive, eu não vivo mais, mas é ele que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo nele. Não sou mais eu, então. Alô, morto não acha. Você já viu um morto achar? Eu não gostei desse caixão, meu caixão não é bonito. Eu não gostei dessas cores. Não, tira isso, põe 15 anos. Você já viu isso? O morto levantar lá no velório e falar: olha, que roupa é essa que você tem que colocar? Eu tenho tanto lá no meu guarda-roupa, você pega isso. Morto não acha nada, morto não reage, ele só obedece. Por quê? O caixão que você colocar ele fica, a flor que você colocar ele vai aceitar, a roupa que você colocar ele não vai reclamar. Alô? E Deus usa o último instrumento, que é o instrumento da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque a obediência é que verdadeiramente vai estabelecer mudança dentro de nós. Quando nós obedecemos, nos rendemos, aí a mudança vai acontecer. E deixa eu te falar algo. Santificação sempre vai doer antes de fazer sentido. Vou repetir. Santificação sempre vai doer antes de fazer sentido. Sabe por quê? Porque primeiro Deus expõe, depois Deus trata, e só depois Ele vai explicar o que aconteceu com isso. Então, santificação primeiro dói. É exposição do caráter falho, do caráter corrompido, do caráter negligenciado, para Deus poder tratar. Depois que Ele trata, aí Ele vai dizer por que Ele tratou, qual o propósito, qual o projeto, o que Ele tem. Por isso que o que nós chamamos muitas vezes a nossa vida de fase difícil, de luta, de batalha, de guerra, de sei que cada um usa um termo, muitas vezes, vou dizer que todas as vezes, mas a maioria das vezes é Deus usando como um processo de santificação da nossa vida, de mudança da nossa história, de moldar o nosso caráter, de transformar quem nós verdadeiramente somos, para nos tornar novamente sua imagem e semelhança e cumprir o propósito dele na terra. Governe a terra, cresça e multiplique, vão, façam discípulos de todas as nações. Alô? O que Deus está tentando tratar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e nós estamos resistindo, nós estamos lutando contra? Qual é a área da nossa vida que nós já sabemos que precisamos entregar ao Senhor, nos render a Ele, mas ainda estamos adiando? Deus, depois, daqui a um tempo, depois da Copa. Alô? O que nós estamos chamando hoje de luta, de guerra, de batalha, e Deus está chamando de tratamento, de treinamento para o propósito dele? Alô? O altar foi aonde a nossa história começou novamente. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas através da salvação, através do altar, nós nascemos de novo. A nossa história mais uma vez começa a ser escrita. Agora é no processo da santificação que nós vamos aprender a viver como alguém que nasceu de novo. Nós vamos aprender essa nova vida que nós temos, não mais segundo o que o mundo dita, que as pessoas dizem, que a internet hoje está falando. Não, eu vou viver essa vida que eu nasci de novo nele, através do altar, refletindo a imagem dele, cumprindo o propósito dele, sendo um modelo
Agora tem muitos, e não é você, amém? Que param no altar, ficam só no altar. Não tem nada de errado. Vai ser salvo? Vai ser salvo. A Bíblia diz que todos, quando receberam Deus, o poder de serem filhos, e garante o quê? Salvação. Então, se eu quero só o altar, mas é um nível muito raso do Evangelho, é um nível muito superficial do Evangelho. Agora, se eu quero mais, se eu desejo mais e busco mais, eu preciso caminhar, eu preciso trilhar esse caminho de santificação, porque é Ele que me torna um instrumento dele, um instrumento de cumprimento do propósito de Deus na terra. Eu vou fazer parte da história, eu vou fazer parte do projeto, eu vou ser um cooperador com Cristo, eu vou dar continuidade à obra que Jesus estabeleceu. Não vai ser só simplesmente aceitei Jesus, eu vou para o céu, glória a Deus, agora eu vou viver a minha vida reclusa, calminho, escondido, e não vou viver, experimentar e participar do grande mover que Deus está fazendo na terra. A santificação me leva a viver isso continuamente, a entender isso e a ser parte daquilo que Deus tem que ser o sonho de Deus. Ou seja, a santificação é um caminho inevitável, é do encontro e do envio, do encontro com o nosso Deus, o nosso Deus Salvador, para o envio, aonde Ele declara: olha, tudo que eu precisava fazer eu já fiz, agora é vocês que vão fazer. Vão, façam discípulos, cumpram aquilo que eu comecei, estabeleçam a minha vontade, vão a todas as nações, vão em todos os bairros, todas as casas, preguem o Evangelho, tempo e fora de tempo, implante a cultura do reino. Você tem poder e autoridade para curar o enfermo, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem autoridade em mim para realmente repreender principados e potestades. Vão, cumpram o propósito que eu dei início até a consumação dos séculos, onde eu voltarei para reinar com você e com todos aqueles que foram salvos. Isso é santificação. É muito além de algo simplesmente de purificação, mas é cumprir propósito. Salvação me reconecta, salvação me leva ao altar. Santificação é o caminho, é o processo que me leva ao propósito dele. Gênesis 1, 26. Coloca aí para mim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você somos imagem e semelhança do Pai. Eu e você somos imagem e semelhança do Filho. Eu e você somos imagem e semelhança do Espírito. Para quê? Tenha Ele domínio sobre os peixes das águas, tenha Ele domínio, governo, tenha Ele autoridade nesta terra. E é isso que Ele quer. Se dermos continuidade a Gênesis, você vai ver algo poderoso. Segue Gênesis 27. Eu quero encerrar aqui para orar com você. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Exatamente o que Jesus declarou em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho por toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos. O propósito original, a ordem original de Gênesis, mais uma vez estabelecida em Mateus, através de Jesus. Gênesis, Antigo Testamento, Mateus, Jesus, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, através do apóstolo Paulo. Ele repete, quando Paulo diz: olha, eu era perseguidor de cristãos, mas um dia tive um encontro com ele, e a partir desse dia eu não pude me calar,
se não fosse cumprir simplesmente algo que ele estabeleceu, de onde ele estivesse, pregasse o Evangelho dessa salvação em Cristo Jesus. Onde eu estou andando, eu tenho que pregar. Onde eu estou andando, eu tenho que falar e cumprir a ordem. Por isso o Senhor nos salvou. No processo da santificação nos habilitou. E agora liberou o envio. Vão. Podem ir. E aqui em Mateus ele diz: vocês não estão sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos, ou até eu voltar. Amém? Glória a Deus. Quando eu estiver, eu quero orar com você. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Essas são vertentes e verdades da base da fé cristã. E nós temos visto que muitos hoje não sabem a diferença de salvação, de santificação, de regeneração. E nós precisamos ter claro o que isso significa. Por isso, eu achei tremenda a palavra do apóstolo Antônio no domingo passado, trazendo a base da salvação. E hoje nós entendemos santificação. Eu tenho certeza que algo Deus tem para essa casa, algo Deus tem para essa família, algo Deus tem para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nesta manhã estamos aqui rendidos diante de Ti, compreendendo, entendendo que é muito além do que nós podemos imaginar, é muito mais profundo do que nós podemos realmente compreender. Fomos salvos, louvado seja o nome do Senhor, mas hoje nós temos que entender que nós estamos vivendo um processo, um caminhar, é uma vida de transformação cotidiana, de revelação de caráter, de exposição de caráter. Não porque o Senhor quer nos envergonhar, muito pelo contrário, é porque o Senhor quer tratar, quer nos habilitar, quer nos ferramentar, nos capacitar a sermos imagem e semelhança do Filho, cumprirmos o projeto original e cumprirmos o propósito que já foi estabelecido. Nós queremos sim continuar vivendo tudo isso, continuar assim, nós não vamos desistir. Está doendo, é difícil, isso é verdade, mas nós não vamos retroceder, porque se nós estamos vivendo porque o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, então que se cumpra a sua vontade na nossa vida. Nós queremos realmente refletirmos a sua imagem, refletirmos a sua glória, refletirmos a sua face, onde quer que nós andemos, e possamos sim viver a autoridade que o Senhor nos otorgou, para declarar que todos os enfermos sejam curados pelo nome de Jesus, que todos aqueles que são atormentados do demônio sejam libertos em nome de Jesus, para que famílias sejam transformadas, para que jovens sejam, Senhor, encontrados, para que toda essa geração possa saber que existe um único Deus e Senhor, e o nome desse Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui nesse processo para dizer: eis-nos aqui, e envie-nos a cumprir a sua boa obra e a sua vontade, em nome de Jesus. Rendemos a Ti todo louvor, rendemos a Ti toda a adoração. Venha o Teu reino e venha se cumprir a tua vontade, para a glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Tenho dois recadinhos rápidos para poder encerrar aqui, liberar você. Primeiro, nessa semana, sexta e sábado, nós vamos ter o segundo módulo do Instituto Shekinah de Bênção e Maldição. Se você ainda não acertou o valor do módulo, fale com a pastora Andréia, acerte o valor do módulo. Nós queremos já passar para a secretária do Instituto, pastora Miriam, tudo pronto, até quinta-feira, sem falta. Amém? Então, fala com a pastora, acerte o seu valor. Se você ainda não fez inscrição, vai entrar nesse módulo, procura, já coloca o seu nome. Eu tenho certeza, quem participou do módulo aqui? Aleluia! Foi bom ou foi? Mudou a história ou não foi? Foi tremendo? Então, não perca o segundo módulo, que vai ser ainda mais poderoso que o primeiro módulo. Amém? Todos nós estaremos lá, eu tenho certeza que vai ser algo poderoso que Deus vai fazer. Segundo recado importantíssimo, nós estamos aí há 40 dias aproximadamente do Imersão Total São Paulo.
Alô? E nós não podemos ficar de fora. Já estamos com ônibus reservado, já estamos com hotel reservado, tudo preparado. Conseguimos manter o mesmo valor do ano passado, com alta de inflação, com tantas coisas, mantivemos o mesmo valor do ano passado, o mesmo hotel, a mesma qualidade de ônibus. Então, queridos, é hora de decisão, é hora de nós oficializarmos quem vai e quem não vai. E eu espero que todos possamos estar ali. Eu tenho certeza que vai ser algo tremendo. Deus vai fazer essa imersão ali em São Paulo. Amém? Então, se você tem desejo no coração de participar conosco, procure a pastora André, que fala, pastor, coloca o meu nome. Ontem tivemos pessoas que já colocam o nome lá. Tem pessoas que já estão guardando dinheiro, não tem dinheiro guardado. Algumas pessoas estão levando toda a família. Queridos, vai ser tremenda a imersão esse ano. Nós não podemos ficar de fora. Amém? Você fala assim, mas eu vou gastar. Irmão, não é gasto. Gasto é você ir no McDonald's, Burger King, alô? Gelador. Você gasta. Mas uma imersão você está investindo na sua vida, investindo na sua família, investindo no reino. E a palavra do Senhor diz que quem semeia no reino, ele vai colher abundantemente, uma boa notícia recalcada, sabe? Deus vai falar, fazer. Quem sabe lá Deus dá um norte, dá uma direção. Deus revela algo poderoso na sua vida, projeções. Então eu estou investindo no reino, investindo na minha vida. Então aproveite esse tempo, fala com a pastora, coloca lá teu nome, e nós vamos estar indo, passando todas as informações depois de saída, enfim. E esse ano tem uma mudança tremenda que eu estou programando para o imersão. Então só vai saber quem for. Eu não vou falar, eu não vou dar spoiler, só para quem for, eu só vou falar do nome. Então, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero aproveitar esse tempo lá e abençoar as pessoas que estão viajando. Temos muitos da família que estão viajando, queremos abençoar. Aqueles que não vieram, que não puderam estar em qualquer situação, vamos abençoar a vida deles. Que você possa lembrar cada dia. Terça-feira é feriado, aproveite esse tempo. Nós não teremos a aula do nosso treinamento, tá? Liberei todo mundo para descansar e aproveitar. Tem a prova rústica em Tiradentes, o pessoal vai fazer evangelismo. Se quiser participar, fale com o pastor Rafael e a pastora Sandra, amém? Mas nós queremos declarar a bênção do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, de novo nesta manhã, eu quero declarar a bênção para todos os filhos desta casa que estão em viagem, ou que estão, Senhor, trabalhando, que estão passando por alguma situação que nós não sabemos, talvez uma doença, uma enfermidade momentânea, talvez guerra, Senhor, e lutas que o diabo tenta contra a vida dos teus filhos. Nós declaramos, Senhor, repreendido toda a obra das trevas, todo dardo inflamado do maligno, todo levante de Satanás, tentando trazer dor, confusão, barreiras, impedimentos, em nome do Senhor. Declaramos a tua bênção. Aqueles que estão vivendo um momento de enfermidade, nós profetizamos cura em nome do Senhor Jesus, porque a palavra declara que o Senhor levou na cruz, o Senhor, toda enfermidade. Nós cremos na palavra e recebemos essa palavra. Aqueles que estão em viagem, livre, guarda nas estradas, por todo incidente, acidente, que da mesma forma que foram em bênção, retornem debaixo de bênção. Oh Deus, aqueles que estão vivendo situações diversas, encontra-os agora, toma nos teus braços, declaramos o teu cuidado, o zelo do Senhor e a proteção do sangue do Cordeiro em nome de Jesus. E hoje, Senhor, leva-nos em segurança a partir de agora nas nossas casas. Nós vamos sair daqui felizes, cheios da tua presença, porque recebemos uma palavra fresca, uma palavra viva, e que ela gere em nós transformação e alinhamento ao seu propósito. Leva-nos em bênção às nossas casas, em segurança. Dá-nos ainda um domingo cheio de novidades da tua presença, uma semana de grandes coisas acontecendo, e que a cada dia o Senhor faça diariamente nas nossas vidas o seu querer, o seu propósito. Mais uma vez dizemos: eis-nos aqui, Senhor, cumpra em nós a sua vontade. Nos rendemos ao teu poder, nos rendemos ao teu amor, nos rendemos à tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vão em paz. Abraço, seu irmão.